Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo. Em especial, estamos no mês de dezembro. Mês de dezembro é sempre um mês que toca profundamente os nossos corações. Os homens ficam mais sensíveis, os corações ficam mais amáveis e o sentimento do amor toca profundamente em nossos corações. Nós vamos estar falando um pouquinho de Jesus. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Estamos chegando ao término de mais um ano, 12 meses aqui junto com os amigos da TV Mundo Maior. Gostaríamos de pedir ajuda por este projeto que tem iluminado tantas pessoas, levado tanto consolo. Se você puder ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, veja as opções que você tem, tvmundomaior.com.br. Nós queríamos aproveitar esse momento também para agradecer aos diretores da TV Mundo Maior, nosso querido André Marusso e toda a sua equipe, que ao longo de todo o ano tem dado toda a cobertura para nós aqui em Itapira e também da TV A Caminho da Luz. Nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão a toda a diretoria das Casas André Luiz, pelo empenho, pela dedicação, zelando pela nossa doutrina apaixonante, que é a doutrina espírita. André, qual é o tema que nós elegemos para o dia de hoje, nesses dias que antecede o Natal? Como você mesmo já disse há pouco, querido Sérgio, nós vamos ver a realeza de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 4, a realeza de Jesus. É um único parágrafo e é escrito pelo nosso próprio codificador Allan Kardec, quando ele nos fala: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrado pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É muito interessante quando nós estudamos Kardec na profundidade. Quando eu digo na profundidade, não é apenas os 5 livros da obra básica. Estou também me referindo às revistas espíritas, que são 12 volumes que vale a pena nós conhecermos. Lógico, são volumes muito grossos, volumes de 550 a 600 páginas, mas ao mesmo tempo dá uma noção exata do que é o Espiritismo. Mas Allan Kardec vem trazer para nós, ressuscitando a ideia do Cristo. Ou seja, ressuscitando a ideia do Cristo vivo. Porque as religiões sempre teve e trouxeram a ideia do Cristo morto, ou seja, aquela figura melancólica, onde Jesus está no madeiro com aquele ar depressivo, mas para jogar uma culpabilidade em nossas costas. É verdade que nós cometemos muitos equívocos. É verdade que nós até estávamos lá naquela época, ou se não estávamos, ao longo dos séculos também contribuímos para aos poucos matar a ideia da figura de Jesus. Mas é verdade também que Deus, quando
nos criou simples e ignorante, como disse Jesus, nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é para que um dia nós pudéssemos viver uma vida melhor. Sabedor, o Pai, de que nós somos criaturas ainda pequenas, como diz os nossos irmãos portugueses, somos ainda miúdos, somos ainda criaturas desqualificadas no campo de conhecer o que é as leis naturais que nos cercam. E a partir do momento que Kardec vem trazer para nós um Deus vivo, um Deus Pai, um Deus amoroso, que vem trazer para nós Jesus, um governador espiritual altamente comprometido com os ensinamentos do amor e da bondade, logicamente nós passamos então, com o advento da doutrina espírita, a compreender todas essas verdades. Não é, André Luiz? Com certeza, a visão que nós, os espíritas, devemos ter de Jesus é uma visão diferente da que o homem criou a respeito deste ser divino. Por não termos contato com o divino, nós trazemos para a maneira que nós olhamos. Então, ao ponto de nós dizermos, por exemplo, que Deus é a semelhança do homem. E, na verdade, é o homem que é a semelhança imperfeita de Deus, não no aspecto físico, mas podendo ter o reflexo espiritual da bondade, do amor, do entendimento. Então, nós devemos ter uma visão de Jesus um tanto quanto dilatada. Primeiro que Jesus não quer o nosso esforço sobrenatural. Ele não exige o que não damos conta de dar, ele não exige que colaboremos com o que não damos conta de colaborar. Jesus nos convida a superarmos a nós mesmos, a fazermos em miniatura o que ele fez em grandes proporções na sua época. E, como o nosso querido Sérgio disse, nós sabemos pouco de Jesus. Nós temos uma compreensão de Jesus apenas no que está no Novo Testamento e, graças à mediunidade de Chico Xavier, nós hoje temos um Jesus mais próximo, nós temos um Jesus amigo, um entendimento melhor do que Jesus quis dizer há mais de 2000 anos atrás. É interessante, André, Charles Kemp, que foi presidente da SEI, Conselho Espírita Internacional, tive a oportunidade de se tornar amigo dele. Ele é residente da França, também morou muitos anos aqui no Brasil, em Recife. Carlos Kemp fez um estudo e um resgate muito interessante de algumas cartas de Allan Kardec, aonde conta um pouquinho das dificuldades que ele teve para lançar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que teve como livro inicial Imitação do Evangelho. Foi a primeira publicação com esse tema que é a imitação do Evangelho. Na segunda edição, já então Kardec, sob pedido da espiritualidade amiga, colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele teve que se refugiar da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, porque ele sabia que era um tema controverso. Ele sabia das suas dificuldades, ele sabia que, pelas próprias imposições das religiões naquela época, ele teria muita dificuldade. Ele se ausentou, foi à beira-mar, e ele então faz um estudo das cartas que ele havia recebido, e ele então lança o terceiro livro da codificação. É muito interessante que quando ele retorna, ele praticamente depois do livro editado, é que ele comunica à sociedade que já estava o terceiro livro da codificação pronto. Na revista Espírita, ele apenas faz uma pequena menção sobre essa obra, falando que estava lançado o terceiro livro, que era a Imitação do Evangelho, que vinha falar da obra de Jesus. Logicamente, a partir daí, Allan Kardec começa nas revistas espíritas colocar, porque até então ele dizia que a doutrina espírita era filosófica, científica, de caráter moral. E a partir daí ele começa a dizer que a doutrina era um tripé, era filosófica, científica e religiosa. Então, a partir daí, logicamente, todas as revistas começam a ter esse caráter, que é um caráter religioso para a doutrina espírita. Kardec sempre teve muita dificuldade. A própria Casas André Luiz, através do trabalho que eles estão fazendo, e a TV Mundo Maior também está resgatando tudo isso, que as cartas que eles conseguiram, que estava com a família Canuto de Abreu, tem realmente ali a preocupação de Kardec, as perseguições que Kardec sofre.
No 5º ano da revista, André, nós vamos ler uma coisa muito interessante, a 1º de abril, Kardec falando que as coisas estavam mais calmas, mais tranquilas, mas Kardec começa a colocar as perseguições que ele teve por causa do Evangelho, começa a colocar as lutas que ele teve, principalmente dentro da sociedade. Então, as pessoas pensam que Kardec teve facilidade para a codificação. Não teve, não. E Kardec diz, nós precisamos ser corajosos. Eu fiz uma palestra em Viseu, que foi praticamente a minha penúltima palestra no ciclo em Portugal, e eu colocava exatamente isso. Nós precisamos deixar o medo de lado e enfrentar com coragem, como Kardec, o grande pioneiro, fez. Sermos espíritas de fato e de direito. Com certeza, é um tema muito apaixonante, esse que nós estamos tendo a oportunidade de refletir, de analisar e de ponderar. Nós temos que ver no Evangelho aquela revolução íntima moral que o Cristo começou há mais de 2000 anos. E Allan Kardec se preparou durante muito tempo para esta tarefa de trazer do mundo espiritual conhecimentos que não são novos, mas com uma roupagem nova, com uma terminologia nova. Então Kardec ele enfrentou dificuldades dentre nós os encarnados e também uma perseguição implacável do plano espiritual. Então a vida de Kardec, ela por si só se defende. E a realeza de Jesus vem mostrar para todos nós que quem trabalha em nome de Jesus vai apanhar, vai sofrer perseguição. Quem trabalha em nome de Jesus ainda vai ser rejeitado pela sociedade, pelos próprios familiares. Então quem quer trabalhar pelo Cristo, esteja ciente de que vai vir uma situação que vai te convidar a uma vigilância, a uma renúncia e a uma postura, para que nós não venhamos a entrar neste turbilhão das dificuldades naturais. André, nós estamos terminando o primeiro bloco. Queria que você convidasse nosso telespectador para as nossas páginas e também falar rapidamente que nós estamos preparando um programa especial de Natal. Queridos amigos, se vocês quiserem entrar em contato conosco, pode ser através das nossas redes sociais, Facebook, por exemplo, procure por Sérgio Vilar e procure por André Luiz Querini Vilar. E agora nós temos uma nova opção, que é o WhatsApp. Se você quiser mandar sua mensagem, sua sugestão, ou se você quiser receber gratuitamente e diariamente mensagens, posts, vídeos, tudo com a terminologia espírita, é só você salvar o nosso número 19 997 7827 94. Salve o número em seus contatos e nos mande uma mensagem. Nós vamos então encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não sai daí não, já que nós estaremos retornando com esse programa palpitante falando sobre Nosso Senhor. Queridos amigos da TV Mundo Maior, não disse? É muito rápido, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, falando a realeza de Jesus. Esse que foi o espírito mais importante que passou pela Terra. Antes do André dar continuidade, eu vou pedir para o nosso querido André Luiz falar um pouquinho no programa especial que nós estaremos preparando para o Natal. Porque o Natal é um momento especial. E o Natal é aquele momento que deva tocar o nosso coração. É aquele momento que nós devemos relembrar de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho no segundo bloco, porque nós percebemos que estão esquecendo de Jesus. Vamos relembrar, dia 25, qual é o significado? Na véspera do Natal, nós estaremos preparando um programa especial que será apresentado no mesmo dia e no mesmo horário que habitualmente vai ao ar do ABC do Espiritismo. E estaremos conversando um pouquinho sobre a visão espírita do Natal. A visão que nós devemos ter a respeito desta data simbólica para o cristão. Se é ou se não é o dia do aniversário de Jesus, para nós os cristãos, os espíritas, os protestantes, os católicos, temos no dia 25 de dezembro, e todas as demais religiões que dizem ser cristãs,
Temos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, este que veio até nós sem regalia, sem exigência, sem o sobrenatural, veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar o caminho a ser seguido. Jesus, ele não foi o fundador de uma religião. Jesus não fundou o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo. Jesus ensinou a nós a lei do amor. Infelizmente, ao longo dos séculos, deturpamos os ensinamentos do Cristo. Colocamos rituais, colocamos dogmas, colocamos frescuras que hoje temos que alimentar. Jesus, ele não tem que ser cultuado num templo. Jesus tem que ser cultuado em nossos corações. Jesus tem que ser levado adiante não em palestras, em livros, e sim quando eu estou dialogando com alguém, quando eu estou passando por uma situação que eu tenho que tomar uma decisão, quando eu estou passando por uma crise emocional, uma crise familiar. É aí que eu tenho que demonstrar ser cristão. É aí que eu sou convidado a mostrar o conhecimento e o quanto Jesus é importante na minha vida. É interessante, nós tivemos a oportunidade agora recente de retornar de uma pequena turnê na Europa, onde já estava a preparação do Natal. E é interessante como é que nós começamos a perceber que a Europa ainda preserva muito aquela ideia do presépio, aquela ideia do menino Jesus. Então, em vários lugares comerciais, nós vimos também, lógico, a figura do Papai Noel, a figura dos enfeites, não é? Mas é essa figura que eu gostaria de me ater nesse momento, o presépio. É verdade que o movimento espírita não tem dogmas, mas o presépio, ao meu modo de ver, não é um dogma. É uma relembrança física daquilo que aconteceu em Belém com o nascimento de Jesus. É interessante, sou de uma família católica. Quando pequeno, lembro-me que quando mamãe ou ia à casa de minha avó, que montava um presépio muito bonito, eu sempre perguntava, muito curioso, por que o menino Jesus não estava no presépio? E a informação era sempre a mesma. O menino Jesus é colocado à meia-noite, do dia 24 para o dia 25. É um simbolismo do nascimento de Jesus. E era quando as famílias reuniam-se à meia-noite para fazer então uma reunião familiar. Fazia-se a ceia. Então isso tinha uma história por trás de tudo isso. Hoje é uma pena conversarmos com as crianças e saber que as crianças têm o Natal apenas como uma data para receber presentes. Quantos pais se endividam, quantos pais fazem loucura para comprar um presente para um filho, que ele às vezes com pouco tempo já não tem mais aquele brinquedo, e os pais vão demorar todo ano para pagar as parcelas daquele brinquedo. Não é isso, Natal. Estamos confundindo o Natal com materialismo. Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, se a doutrina espírita tem algum inimigo. E o próprio Espírito da Verdade responde que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. Então nós temos que tomar cuidado para não permitir que o materialismo também invada as casas espíritas. Nós precisamos, na evangelização, retomar essa ideia com as crianças, o nascimento do Cristo, qual é o papel do Cristo na sociedade, por que Deus elegeu como governador. E tudo isso nós temos de soberbo nessa doutrina tão apaixonante que é a doutrina espírita. E é interessante porque nós estamos falando de uma temática que envolve também a parte da história. Neste ciclo de palestras que o nosso querido Sérgio realizou em alguns países da Europa, teve uma delas que nós tivemos que preparar um material sobre Francisco de Assis, que era para uma palestra na Concafras Mundial, pertencente ao grupo Alta de Souza. E quando nós fomos colaborar nesta investigação em que Chico Xavier disse que Francisco de Assis era a reencarnação de João, o evangelista, a ideia do presépio nasceu com Francisco de Assis.
Ele que veio com a ideia de fazer de forma teatral, com personagens vivos, animais vivos, o nascimento de Jesus, trazendo para nós esta informação de que Francisco de Assis é João o Evangelista, aquele jovem que acompanhou Jesus, todos os passos, nos últimos 3 anos do Mestre, era um espírito que Jesus tinha um carinho e uma afinidade, como demonstra o Novo Testamento, era um espírito que narrou belezas de Jesus. Então nós vemos que o presépio teve como origem central narrar e trazer aquele início difícil de Maria, de José. No meio cristão se fala muito de Maria, que é um espírito de uma luminosidade tremenda, mas não podemos deixar José de lado. Se Maria é evoluída, José é tão evoluído quanto Maria. Se Maria preparou 1000 anos para receber em seu ventre Jesus, José também preparou muito tempo no plano espiritual para guiar, conduzir aquela família. A humildade que ele tem é indescritível. O anjo aparecia para ele, aquele espírito iluminado, e ele saía daqui altas horas da noite, ia paracolar, sem fazer perguntas, sem fazer imposição. Então nós vemos que o presépio não está associado apenas ao catolicismo, e sim ao cristianismo, representando, seja de modo vivo, ou seja de modo objetivo, com a simbologia, o nascimento daquele que veio para nos mostrar o caminho a ser seguido. Vamos ver então, André, que coisa interessante a figura de José. Porque José era um médium em potencial, que acreditava e muito naquele espírito protetor que dava-lhe as mensagens, orientando, como você mesmo diz, para que ele saísse de um lugar e fosse para o outro. E ele tinha uma confiança implacável nesse espírito, porque ele fazia sem titubear. Saía a altas horas da noite com a sua esposa grávida, fugindo de um canto, fugindo para outro canto e levando a esperança, porque sabia do compromisso. Então José tinha ciência quem era aquela criança. Maria também tinha ciência quem era aquela criança. E aquela criança, logicamente, eles tinham noção de que se tratava de um espírito de alto gabarito espiritual. Então, logicamente, todo esse cuidado. É a mesma coisa Allan Kardec. A obra é dos espíritos. A obra é dos espíritos superiores, mas vamos lembrar que Kardec fazia parte dessa pleiade de espírito da verdade. Porque para que ele pudesse decifrar a doutrina, ele tinha que ser um membro que compunha essa ideia do espírito da verdade. Então nós começamos a perceber que Maria e José tiveram sim um papel muito importante nessa passagem de Jesus na Terra. É interessante porque a história ela tem muitas hipóteses. E é comum nós vermos nesta época do ano levantarem a hipótese de que Jesus nasceu em outra data que não fosse 25 de dezembro, atribuindo ao 25 de dezembro uma comemoração muito grande envolvendo o povo pagão, a qual o catolicismo ou o cristianismo nascente aceitou aquela data para agradar determinado grupo da época. Certa feita, Adelino da Silveira, um amigo do Chico, mais de 30 anos de amizade, perguntou: Chico, realmente Jesus nasceu a 25 de dezembro? O Chico apenas disse assim: Adelino, uma mentira não duraria tantos anos, ou tanto tempo. Se nós pararmos para analisar, a psicosfera da Terra em dezembro muda. Mesmo que nós estamos agora muito materialistas, o comércio no auge, estamos trocando a figura de Jesus pela figura do Papai Noel, mas se nós notarmos a psicosfera do Natal, a psicosfera de quando aproxima o dia 25 de dezembro, nós vemos que é um clima diferente, é uma postura diferente. Parece que o coração do homem fica mais maleável. E aí nós compreendemos melhor a resposta do Chico. O coração do homem fica mais leve, o homem fica mais sensível. A gente começa a notar, por exemplo, principalmente nós que estamos ligados a instituições de caridade, distribuição de alimento às famílias carentes, a crianças carentes, parece que as pessoas querem ajudar.
Então nós temos até facilidade para fazer as cestas básicas, nós temos facilidade para conseguir os brinquedos para a criança, mesmo nessas épocas de crises. É lógico que diminui-se as pessoas que doavam um pouco mais, doa-se um pouco menos, mas todos querem colaborar. E realmente é esse encanto do Natal. Eu digo sempre que o Natal tem um feitiço, é o feitiço do amor. Contamina as pessoas e as pessoas se tornam e querem ser mais acessíveis ao próximo. Lógico que é um começo, porque eu tenho 12 meses e não pode ser apenas dezembro eu ter a ideia de dar uma cesta básica a uma família carente. Porque se ela ficar 11 meses sem comer, ela vai morrer tudo de fome e no dezembro do ano que vem eu não ter família para atender. Então é esse sentido que a gente precisa criar. Dezembro, a ideia de todos os meses do ano. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do programa de hoje, mas vamos deixar o nosso WhatsApp. Quer entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio? O nosso número é 19 997 78 2794. Salve em seus contatos e mande o seu oi. Nós vamos encerrando o nosso programa, falando da realeza de Jesus, nesse mês do Natal, mês de dezembro. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Um beijo em seu coração, que Jesus te ampare, te proteja e te ilumine. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.